Pronto. Agora tá. Bom, gente, vamos para mais uma palestra das nossas quinta-feiras aqui. Hoje nós estamos com o professor Edmir Perrotti, né? Eu vou comentar um pouquinho do currículo dele, que é um currículo extenso, então fiz uma síntese aqui. O professor Edmir Perrotti, ele tem doutorado e mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, é graduado em Letras Português e Francês também pela USP, é professor sênior na Escola de Comunicações e Artes, ECA, né, da USP, é líder do grupo de pesquisa Educação Cultural, tem experiência nos estudos de informação, cultura, biblioteca e educação, com ênfase na problemática das relações sociais com o saber, e também é um pesquisador, né, que tem aí uma larga experiência, muita produção científica voltado para mediação cultural, dispositivos de educação e cultura na contemporaneidade, pedagogia cultural, cultura escrita na era da informação, infoeducação, biblioeducação, bibliotecas, suas ramificações e transformações históricas, dispositivos de mediação cultural, escolarização no Brasil, bibliotecas, salas, cantos e instalações de leitura. Então, a gente tem hoje a presença aqui do Edmir. Eu queria te agradecer muito, muito obrigada, Edmir, de vir aqui e estar aqui conosco e falar um pouquinho desse tema tão interessante para tanta gente. Muitos dos nossos discentes têm aí pesquisas voltadas para essas temáticas que você vai trabalhar, né? E a palestra, então, passo a palavra para você dar início, né? E conduzir como você achar melhor, fica tranquilo aí, tá bom? Estamos aqui juntos. Se você quiser apresentar, né, o seu PowerPoint, você preparou algumas coisas, né? Certo. Bom, em primeiro lugar, né, quero agradecer esse convite, não é? Vindo da Marta Irrecusável, não é? E como eu disse já antes, não é? Evidentemente, eu jamais iria criar um constrangimento, falar não vou fazer, né, para Marta, mesmo porque eu iria atingir o outro lado da Marta, que é o professor Oswaldo de Almeida Júnior, um grande amigo, né, uma pessoa que respeito muito, não é? Que admiro muito, e, portanto, Marta, é dupla aí, não é? É duplo o meu compromisso, meu agradecimento com vocês. Muito, muito obrigado por essa oportunidade. Realmente, não é? Eu espero que eu consiga, não é, fazer o melhor, né, o melhor de mim. Tentei me esforçar previamente para isso, não é? Porque realmente, não é? Acredito na amizade, acredito na importância desses vínculos, desses laços, que no caso de seu e no caso do Oswaldo, extrapolam a simples relação a intelectual, a simples relação acadêmica. Efetivamente, eu sei do compromisso de vocês, não é? Com todas as coisas, não é? E o modo como vocês se relacionam com as pessoas. Então, nesse sentido, é que eu falo, bom, vou aqui torcer para que eu possa dar o melhor de mim, né? Porque acho que esse convite vem, não só de uma pesquisadora e de um ambiente de pesquisa muito especial, como a Unesp de Marília, mas de pessoas, que são muito especiais e que eu reservo um lugar assim, ali extremamente guardado e cuidado, onde eu situo. Então, muito obrigado por estar aqui, poder estar aqui, e eu vou então
Eu vou tentar colocar, eu estou com 2 computadores ligados aqui, com medo de que a coisa não funcione. E vou apresentar, né? Eu preciso, no apresentar agora... Isso, no apresentar agora, você tem 2 opções, tela inteira e uma janela. Bom, uma janela eu continuo aparecendo num pedacinho, é isso? Não, nos 2 você vai Nos aparecer, dois, tá. mas Vamos você vai deixar, aparecer então, para a gente, vamos né? A tua deixar imagem a e os tela teus inteira. slides. Vamos ver que... isso, bom, eu estou com a sua tela aqui, com a tela que está me aparecendo no vídeo, mas não o PPT que está aqui no meu computador. Tenta uma janela, então, em vez de uma tela inteira. Que às Cancelar, vezes, dependendo das configurações, é mais fácil uma janela. não é? Vamos ver. Não, Ah, acho que sim, acho que entrou o Google aqui, vamos ver. Não, compartilhar o quê? você clica em uma janela. Isso, já chegou para a gente a tua tela do computador. Nós Mas, estamos vendo o Google, teu Google. tá, mas eu tenho... abriu, Agora você tem que clicar no Power, no PowerPoint. eu estou com o PowerPoint aberto, mas não Então, entrou mas aí, né? você clicou na tela do Chrome, do Google. Você tem que clicar onde aparece os teus slides. Eu vou parar a apresentação e começar de novo. Tá bom. Apresentar agora uma janela, ou será uma guia, hein? Não, a guia do Chrome não. Eu É uma pus, janela. tá, eu pus, agora tem a nova guia Chrome, não tá. Não, não é. É uma janela, aí vai aparecer a tua área de trabalho, onde estão os slides. Aí você clica onde apareceu os slides. Então, mas essa área que não está aparecendo. Cadê? Ah, Deixa eu ver. Você não pode deixar minimizado, professor. Não tem que pode deixar ficar. aberto, Tem que Tem que deixar estar aberto o PowerPoint, aí você volta aqui para a gente, aí você vai ver. Ou compartilha a tela toda também, a tela inteira, deixa aberto o PowerPoint. aberto. Agora foi. Ainda não chegou para gente. Eu ponho compartilhar? Não. Isso, compartilhar. Aí você clica em compartilhar, aí vem. Veja aí. Veio, agora veio, chegou. Chegou? Mas eu Chegou. não estou me vendo na tela. Você não vai ver. Você não se vê. Você Eu só não vai ver os vejo. seus slides. Não vejo vocês? Não. Puxa vida. Para isso tem um software que tem que baixar no computador aí para a gente. Não, é que eu acabei de fazer uma live, mas era Zoom. E eu me O Zoom, via, o Zoom deixa a não me gente ver. via. Bom, tudo bem. Vamos lá, então. Vamos assim, né? Vamos abrir aqui. Bom, você, Marta, me pediu um título, né? Eu te mandei Cultura da Informação, Perspectivas em Debate, mas na hora que eu comecei a trabalhar, eu falei, bem, mas eu vou acrescentar alguma coisa aqui. E acrescentei, né, isto, além do informacionismo. Não é? Em primeiro lugar, portanto, eu queria me referir ao informacionismo, né? E como é que eu estou usando esse termo. Muito bem. A minha questão, a Marta colocou, né, está relacionada sempre às relações entre memória, informação e educação. E na hora que eu penso a questão educacional, não é? Portanto, as relações, não é? De memória e informação com a educação, não é?
eu estou, evidentemente, operando um recorte, né, nesse vasto campo da informação, não é? E chamando atenção, portanto, para as relações entre informação e educação, não é? Especialmente a questão na contemporaneidade, não é? Como é que ela vem se colocando, não é? Uma vez que nós estamos tratando de uma temática que já, por princípio, não é? Implica relações, portanto, de uma temática que acontece na intersecção entre a informação e a educação, e, nesse sentido, este ponto de inflexão, não é? Essa terceira via, né? que é informação e que é educação e que é um terceiro ponto, não é? É algo, evidentemente, a ser investigado e a ser tratado, não é? Considerado, portanto, esta natureza interdisciplinar desta problemática, não é? Desta problemática envolvendo, portanto, essas duas áreas, não é? Essas duas áreas científicas, sociais, e que nos interessam particularmente. Muito bem. E foi exatamente um autor que também não era da ciência da informação, mas que se interessa pelas questões informacionais, fundamentalmente ligadas ao problema da psicologia, né? O Brunner, que nos alertava num título que vocês têm aí na tela, que é Atos de Significação. Edmir, Oi. Só uma coisa, você passou o slide, Você está no slide 2? Não, estou no 1. Ah, então tá bom, pensei que você tinha passado. Acho que não, é o primeiro do texto, né? Tinha o título. Então é o slide 2, que não passou para a gente. Clica nele aí do lado aí na sua esquerda. Você tem o 1, o 2, clica no 2, aí aparece grande para a gente. Espera, porque eu tenho interromper, ocultar. Não, no teu próprio... Agora veio, pronto. Perfeito. Veio. Bom, então, o Brunner, não é que se refere, nesse livro, Atos de Significação, se refere ao informacionismo. Por que se refere a isso? Bom, o Brunner é um psicólogo na origem, não é? E é um psicólogo célebre, conhecido, não é? E que criou, nos anos 50, uma verdadeira escola do que chamava de psicologia cultural, não é? E aí o Brunner foi chamado, não é? Lá para os anos fim de 70, começo de 80, pelo governo norte-americano, não é? Porque havia uma preocupação generalizada com a situação da educação, dos sistemas de ensino americano, e que não conseguiam dar conta de questões que, eram colocadas no período, não é? Uma delas era a própria questão do interesse dos alunos pelo conhecimento, em conhecer, e, de outro lado, era, não é, a redução desse interesse. Portanto, estava em causa um problema a que o Brunner se dedicou, não é, pela vida dele, que era a questão dos atos de significação. E por isso foi ele o escolhido para compor uma comissão, enfim, que pudesse analisar essa situação do ensino, da aprendizagem no país, nos Estados Unidos. Bom, Brunner, né, toma, portanto, a palavra e começa a discutir
Fala, muito bem. Quando eu propus a psicologia cultural nos anos 50, não é? Eu estava imbuído da importância que os atos de significação têm nas suas relações com os fenômenos culturais. Não é? O que aconteceu depois é que enfim, a psicologia, as ciências sociais, enfim, todo esse campo de conhecimento, né, desenvolve uma outra epistemologia, né, que passa a tratar a questão da aprendizagem como um procedimento, né, e que, em certa medida, imitaria processos, né, que se localizam em esferas que não são enfim, da significação humana, né? E, nesse sentido, né, todo esse processo de relação com o conhecimento fica contaminado por essa compreensão e por essas atitudes que caminham no sentido de tratar o sujeito do conhecimento como uma máquina de processação, de processamento de informações, não é? Deixando de lado aquilo que, não é? Já nos anos 20, Vygotsky já colocava, não é? E que o mundo hoje conhece, mas que aqui nos Estados Unidos, não é? Nós efetivamente deixamos de lado. Por quê? Deixamos de lado porque passamos a entender, né, os processos de informação desvinculados do mundo social e do mundo cultural, não é? E passamos a desenvolver um cognitivismo informacional, não é? Que mais do que um cognitivismo informacional, não é? É um modo de informacionismo, não é? Ou seja, de redução das relações com a informação e com a produção, portanto, de sentido, não é? De redução a procedimentos lógicos que poderiam ser reproduzidos por máquinas ou que funcionariam da mesma forma como funcionam as máquinas. Então, essa crítica, não é? Que vai lá buscar pontos de apoio no Vygotsky, é feita em relação, portanto, às questões da informação e da educação, e de conhecimento e educação nos Estados Unidos, e esse é um primeiro ponto, né, que eu quero chamar a atenção, e quero chamar a atenção porque eu entendo que toda essa palestra traz essa espinha dorsal, não é? Ou seja, a espinha dorsal que representa uma busca, não é? Todo um trabalho de pesquisa das relações entre informação e educação que vão além do informacionismo, não é? Entendendo que este informacionismo, não é? Ele é um movimento de redução da própria concepção, do próprio conceito de informação, quando desvinculada a informação efetivamente dos contextos sociais, históricos sociais concretos. Então, é nesse sentido, portanto, que eu posso falar que este trabalho aqui é um trabalho de busca, né, permanente de superação
né, deste informacionismo a que se aludia Brunner. Junto com o Brunner, uma outra questão, e que está relacionada a essa problemática do informacionismo, e que são as relações entre memória e informação. É uma pena que a gente não tenha tempo mais largo, né? Mas seria muito interessante se a gente visse todos os debates que a Information Literacy vai fazer com a ALA, né? A ALA que tinha toda uma tradição com bibliotecas e, portanto, com a relação com a memória cultural, né? E que, de repente, se vê às voltas com a emergência de um mundo, né? E que dizia, bom, olha, a biblioteca está ultrapassada, nós precisamos ensinar informação para as crianças, para os jovens, que vinha, portanto, no bojo desse informacionismo e que reduzia, não é, a informação, mas não apenas reduzia a informação, estabelecia uma relação com a memória que está ligada à problemática levantada pelo Walter Benjamin, não é? Vocês têm aí também a indicação dessa problemática, ou seja, nesses textos, Experiência e Pobreza, o narrador, não é? O Walter Benjamin fala, bom, a modernidade colocou a informação contra a memória. Veja, isso me parece uma questão fundamental e essencial à nossa compreensão. O que é que significa, não é? Colocar a informação contra a memória. Você veja, já significa aquele problema apontado pelo Brunner lá com a educação americana, não é? E de outro lado, significa também uma subordinação, não é? dos termos, uma secundarização da questão da memória em relação à informação, não é? Da mesma forma que a gente, bom, se nós fôssemos pensar na questão biológica, nós poderíamos dizer, bom, olha, pode-se tirar o par aí não é? Do masculino e do feminino, porque nós vamos gerar vida só com uma dimensão dessas duas, e, portanto, pode-se apagar. Vamos escolher qual é o gênero que a gente elimina, não é? E por aí a gente pode caminhar. Ora, evidentemente, o Benjamin não está numa atitude de chorar a nova realidade que a modernidade traz, ao contrário, né? Ele é alguém que é profundamente imbricado nas questões da modernidade, mas de uma forma crítica, não é? E nesse sentido, portanto, ele fala, bom, olha, a persistir essa situação, nós temos uma fratura nos processos de significação, uma fratura entre informação e memória, não é? E a modernidade, de alguma forma, vem caminhando no sentido de aprofundar cada vez mais esta fratura. Bom, vocês vejam que eu falei para vocês das relações da ALA com a indústria de informação norte-americana, era esta questão que estava colocada ali, porque os bibliotecários americanos, não é? Eles tinham uma tradição, eles tinham uma organização, não é? Que era diferente do que acontecia em outras partes do mundo, e, portanto, a ALA brigou em relação a essa questão, diferentemente do que acontecerá em várias outras partes do mundo,
especialmente em países como o Brasil. Muito bem. Munidos, assim, dessas críticas, né, nós fomos para o nosso... Eu tenho que falar do nosso programa de pesquisa, porque, evidentemente, essas referências, elas foram aparecendo no próprio processo de pesquisa e foram integrando, algumas antes, outras depois, mas isto, efetivamente, é um quadro dinâmico, né, em que as coisas vão acontecendo, e eu sou professor aqui num departamento que forma bibliotecários, não é? E, portanto, num departamento que forma bibliotecários na graduação, que tem uma pós-graduação em ciência da informação, e, portanto, a relação entre esses termos era uma questão, e é uma questão, me parece, essencial, porque não se trata só de... Não se trata somente de se discutir a questão da biblioteca, ou da biblioteconomia, e com a educação, não é? Ou com a escola e coisas que tais, mas se trata, efetivamente, não é? De se pensar questões que são universais, de todos os tempos e de todas as épocas, como as questões envolvendo memória e informação, não é? Do ponto de vista, portanto, empírico, se havia um interesse, se há um interesse na pesquisa, não é? de espaços, de dispositivos de informação de cultura, de outro lado, há uma questão teórica que se coloca, não é? Que é, efetivamente, como é que a modernidade tratou essas relações da memória com a informação, e mais do que isso, não é? Porque essas pesquisas começaram no final dos anos 1980 e prolongaram-se nos anos 90. Então, a questão se colocava já num período que alguns chamam de pós-moderno, outros chamam de sociedade da informação, outros sociedade do conhecimento, era do conhecimento, etc. Ou seja, com o aparecimento de mídias novas, não é? O aparecimento da internet, por exemplo, e, nesse sentido, não é? A questão colocada teoricamente pelo Brunner e pelo Benjamin, né, era uma questão que tinha a ver com toda a história da modernidade, da constituição da modernidade, e agora com essa passagem para uma nova era, para um novo tempo, que alguns chamam de pós-modernidade, né, e que estava implicado ali. Então, nós começamos com um projeto que se chamava Memórias do Baixo Pinheiros, Memórias de Vida, Memórias da Cidade, em que a gente queria questionar, efetivamente, a questão da memória e especialmente, qual era o conceito de memória que as bibliotecas estavam utilizando e como é que isso estava sendo tratado nos processos educativos. Não é? Então, desenvolvemos esse projeto, que acabou resultando enfim, depois, num dispositivo que a gente chamou de Estação Memória, um dispositivo enfim, cultural, intergeracional, não é? E que vinha já como resultado, em 1995, não é? Esse projeto, enfim, foi implantado como um dispositivo, efetivamente, e em parceria com a Prefeitura de São Paulo, numa biblioteca aqui do bairro de São Paulo, e, portanto, as questões de memória
e como é que a memória aparecia, não é? Estavam já colocadas aí, assim como as questões informacionais, não é? Na medida em que este programa de pesquisa, não é? Mostrava e deixava claro para nós que nossas bibliotecas, não é? E nossa biblioteconomia vivia em conflito, e vivia em conflito com dois modelos. Um modelo de biblioteca ou biblioteconomia clássica e outro modelo de biblioteconomia moderna, não é? E sendo que a biblioteconomia clássica que prevalece, não é, historicamente, não é, e se constitui na antiguidade e na Idade Média, não é? Era uma biblioteca que tinha a memória como questão, não é? Mas a memória num sentido de colecionismo, não é? A memória num sentido de conservação, não é? E culto, portanto, não é? da memória, e nesse sentido, a biblioteca era definida como um lugar de preservação, né? De preservação cultural. A biblioteconomia moderna, que vem com os iluministas e que vem especialmente, não é, com os pós-revolucionários franceses, da Revolução Francesa, né, e norte-americana também, era uma biblioteconomia que deslocava a questão, não é, à época, porque ela passa já a ser a biblioteconomia da modernidade e que vai ter, não na preservação das coleções, o seu eixo, não é? Se organizará suas lógicas não a partir dessa categoria, mas na informação, não é? Portanto, ela vai partir daquilo que estava polarizado, né? E vai constituir um outro polo, que é a informação, e que deixa, portanto, de lado a preocupação central com as coleções, não que ela não tivesse, mas ela deixa, não é mais a preocupação central, é um meio, a coleção, né? Para se, enfim, centrar na questão dos fluxos, né? E é nesse sentido, portanto, que a biblioteca passa a ser entendida como um lugar de acesso, definida mesmo como um local de acesso, onde o acesso e o uso da informação passam a ser lógica e critério de legitimidade na biblioteca. Bom, essa biblioteconomia moderna vai ser uma biblioteconomia que vai avançar, né, até nós chegarmos, por exemplo, em Chicago, e com a biblioteconomia social, já, e um projeto de uma biblioteconomia científica mais centrada no social, mas, né, num social determinado, e num social que considera o acesso e os usos o critério de legitimidade, nesse sentido, acesso e uso da informação, nesse sentido que coloca a problemática da memória, né, num lugar subalterno em relação à questão informacional. Muito bem, nesse sentido, nós vamos ter aqui, vou mostrar para vocês, modelos de biblioteca, não é? Que é uma terminologia que eu também criei, não é? Nós vamos ter uma biblioteca templo, que é aquela biblioteca, portanto, da conservação, e que vocês
conhecem tanto quanto eu, não vou gastar muito tempo nessa análise. Não é? E a modernidade vem trazer um outro modelo que não é mais, portanto, do templo, mas é da biblioteca Emporium, ou seja, daquela biblioteca que disponibiliza materiais, que disponibiliza livros, e quanto mais, melhor. Né? Até que nós chegamos no ponto, nós temos essa imagem aqui, um pouco, enfim, para a gente refletir, não é? com um sorriso irônico nos lábios, porque é aquela biblioteca que, no frigir dos ovos, acaba, não é? Acaba afogando o público, não é? Nos seus documentos, e que, de algum modo, são entendidos como, de algum modo, muito semelhante com o anterior, que tem na coleção, não é? A quintessência do que seria um dispositivo cultural e, portanto, um dispositivo que difundisse o máximo de informações, não é? A ponto de que a própria biblioteca, exatamente pelos modos como ela atua, passa a ser questionada, né? E questionada nos termos da funcionalidade. Olha, é tudo muito lento, até que se você escolhe um livro, compra um livro, faz processamento até que isso chega para o leitor, pô, eu vou ali na internet, eu pego a dissertação lá de Harvard, que foi defendida ontem, vejo aqui, ou até assisto a defesa. Quer dizer, isso tudo, do ponto de vista de difusão cultural, está ultrapassado, não dá mais. Então, a gente vê um profundo questionamento, né? E, nesse sentido, portanto, a gente se dizia, bom, não é? Que biblioteca? Então, não é? Que modelo epistêmico, não é? a ser construído para esta época em que esse modelo da difusão cultural já foi criticado, não é? Freire, o Paulo, né? O Freire já desde os anos 50 vem criticando essa noção de difusão cultural que toma o outro, não é? Como um ser destituído, despossuído, vazio, não é? Ele se referia à educação e à educação bancária, né? A educação, portanto, que está lá só para fazer difusão de conhecimento, transmissão de conhecimentos. Então, esta perspectiva também não nos agradava, e daí então que vem uma noção que foi nomeada posteriormente por nós, né, que é a da Biblioteca Fórum. Ora, se aqueles modelos não cabem, né, e não respondem às críticas que fazia ali o Bruno, que fazia o Benjamin e tantos outros, né, é preciso, portanto, repensar o modelo, redefinir um modelo. Ora, e por que fórum? Ora, o próprio do modelo da difusão, né, é a oferta cultural. A oferta é um ato que pode ser generoso, pode ser grandioso de quem oferta, mas que, na verdade, não responde ou não considera efetivamente o outro lado, a outra ponta, não é? Desta oferta, ou então considera o seguinte: olha, eu estou ofertando, o outro lado trata de se virar aí para se apropriar
como se os processos de apropriação simbólica não tivessem a ver exatamente com toda essa problemática histórica, cultural a que se refere o Brunner, e que está intermediando estas relações. Bom, é daí que a gente fala, precisa uma biblioteca fora, uma biblioteca, portanto, de mediação cultural, ou, no caso brasileiro, até entendo que, além da mediação cultural, uma biblioteca de mediação intercultural, dadas nossas características, né, de um país formado por, enfim, por segmentos, por culturas extremamente distintas, extremamente diferentes, e que a biblioteca vai ter que, de algum modo, enfrentar, não é? E os processos de mediação vão ter que enfrentar, porque senão esses próprios processos, não é, passarão a ser processos enfim, de transferência de uma cultura ou de saberes, uma cultura para outra cultura, ou tentativas de aculturação, não é? E de submissão, porque efetivamente de submissão simbólica, porque se efetivamente a gente olhar para a história brasileira, é isso que aconteceu. Muito bem, então nossos projetos partiram em busca desta Biblioteca Fórum. Eu vou mostrar algumas imagens, não vou me deter por causa do tempo, né? Mas vocês têm aqui, olha, essa primeira imagem é da Estação Memória, aquele projeto que eu falei para vocês. Vocês têm aqui, enfim, alunos adultos, que são alunos da graduação nosso, que foram um dia lá na Estação Memória. Aqui no meio, uma criança com o idoso. Ali você tem um grupo, à direita, um grupo de crianças, os idosos ali, nesse espaço que a gente trabalhou o conceito, enfim, a própria conformação desse dispositivo, né? Na medida em que nós tínhamos assim, todo um trabalho de levantamento de memórias de idosos, e, enfim, queríamos, portanto, esses espaços referindo-se a esse tempo, mas, ao mesmo tempo, não tem fotografia aí, mas um outro lado, nós tínhamos esse espaço, e um espaço que mistura, né, que coloca em relação, tinha computadores, tinha, enfim, informações digitais, informações visuais que estavam aí, e que indicavam, portanto, para relações entre interculturais, entre jovens e idosos, e crianças, jovens e idosos, não é? Ao mesmo tempo, entre tempos, entre linguagens culturais, né? Então, junto com a Estação Memória, e prestem atenção nos títulos, né? Porque Estação Memória, portanto, né? E, de outro lado, vocês têm a Oficina de Informação, um projeto num ambiente de educação infantil de uma creche que existia, Creche Oeste, aqui dentro da USP, que atendia filhos de estudantes, filhos de funcionários, não é? E muita gente da comunidade, porque muito funcionário era ali, e ali tem a favela, a São Remo, não é? Então, muitos dos filhos desses funcionários eram dali, e, portanto, ali tinha uma creche, e com essa creche a gente foi fazer um trabalho, né,
né, nisso que chamamos de oficina de informação. Né? Bom, como esses, aí foram vários trabalhos, uma rede de bibliotecas escolares em São Bernardo do Campo, que hoje conta com aproximadamente 150 espaços de bibliotecas escolares, não é? Atendendo desde a educação infantil, da educação especial, até a educação de adultos, de jovens e adultos, EJA, e também a universitária. Não é? Então, fomos trabalhar também com este projeto, fomos trabalhando com estes vários projetos, né? Nesse sentido dessa busca desta biblioteca fórum, não é? Desta biblioteca de mediação, portanto, cultural, intercultural, não é? E que era uma terceira... hoje, falar em terceira via nos quadros políticos brasileiros também é perigoso, né, gente? Mas, enfim, era uma alternativa, não é? Que colocava em questão essas relações entre a modernidade e a contemporaneidade, e a contemporaneidade entre memória e informação nesses dois tempos, nesses dois espaços. Aqui é um projeto na comunidade Paraisópolis. Paraisópolis, para quem não conhece São Paulo, é a segunda maior favela que temos aqui na cidade, e situada, assim, encravada dentro do bairro talvez mais rico da cidade, que é o Morumbi, não é? Onde está o Palácio do Governo, inclusive, não é? E está lá esta comunidade que tem em torno de 100 mil habitantes, e fomos fazer, junto com o Hospital Einstein, não é? Uma ação aí dentro dessa comunidade que está lá até hoje e que a gente chamou de Estação do Conhecimento Einstein, não é? Dentro do projeto Einstein na comunidade. Muito bem. Estou mostrando isso, não é para fazer a difusão dos nossos projetos, mas para falar para vocês, não é, que nós tínhamos escolhido uma metodologia interdisciplinar e transdisciplinar de relação da universidade com os meios, com a sociedade e da sociedade com a universidade, não é? No sentido de que essas questões, não é? Essas fraturas, não é? Enfim, de que partimos, eram fraturas que diziam respeito não simplesmente a dados, não é? Teóricos, conceituais, de determinada linha teórica ou conceitual, mas interessava-nos saber efetivamente, bom, como é que é ali essa questão que o Benjamin coloca, essa questão que o Brunner coloca, como é que está situado, portanto, nesses lugares todos, a questão das relações entre memória e informação, né? E o que significa dizer, né, que mais, não é, que um objeto científico, enfim, definido, não é? Em termos de problemas saídos do próprio campo e do universo da ciência, não é? Nós estávamos com uma problemática, não é? Que diz respeito
que diz respeito a questões, não é, que estão muito além que integram, não é, que fazem parte, mas que estão além das questões científicas e que exigem, portanto, uma abordagem abrangente, uma abordagem transdisciplinar, porque, efetivamente, não é, nós não só vivemos estas experiências e podemos sentir, participar dessas experiências e desta fragmentação entre memória e educação, mas nós, enfim, tínhamos aí um problema, né, que demandava, que buscava, que queria, que necessitava de respostas e que iam, portanto, incluíam o campo científico, mas que iam além do campo científico, não é? Então, é nesse sentido que, portanto, a gente mostrou para vocês esses projetos para dizer que, olha, não é? Não se trata simplesmente de uma problemática, não é, livresca, não é, ou colocada, enfim, por todo um processo científico que se alimenta de si mesmo, mas trata-se, não é, efetivamente de uma problemática real, de uma problemática que está situada, não é, em contextos brasileiros, não é, uma problemática que mostra para nós que há um hiato histórico entre informação e educação no Brasil, né? Da mesma forma que há um hiato entre memória e informação e educação no Brasil, não é? Este hiato começa com a Carta de Caminha, não é? Ora, a Carta de Caminha é a informação para o rei, não é? Quem está aqui não sabe daquela informação, não é isso? Quer dizer, a carta é feita para ser enviada para a Europa, para Portugal, para Lisboa, para o rei, precisamente, não é? E quem aqui está sequer sabe o que significa aquele gesto que está sendo feito ali. Portanto, isto é uma herança, não é? E uma herança, não é, que, do ponto de vista pedagógico, acabou significando, né, um modelo transmissivista pedagógico, um modelo do Magister Dixit, não é? Centrado em cima das ideias mesmo de ideias, não é? Do Ratio Studiorum, não é? Que é posto em prática, não é? Pela Contra-Reforma, para enfrentar, enfim, todas as transformações que a modernidade vinha produzindo nas relações saber-poder, enfim, que vigiam desde de muito tempo e que, efetivamente, a modernidade vai contestar. Então, nesse sentido, né, em contextos controlados e controladores, não é? Essas bibliotecas, elas acabavam sendo um problema, não é? Essas bibliotecas pensadas como fora acabava sendo um problema, na medida em que elas, bom, em primeiro lugar, uma questão quantitativa, quer dizer, elas multiplicam e despolarizam as fontes de informação. Depois, não é? Quando bibliotecas efetivamente dialógicas, elas instituem novas posições discursivas, portanto, novas relações de poder, novas relações saber-poder, não é? E
mais do que isso, mesmo que tá bom, eu não quero ficar exercendo poder, eu quero, não quero ficar nessa monopolização da informação, mas eu tenho que ter saberes, eu tenho que ter fazeres, eu tenho saberes e fazeres que eu preciso dominar, não é? Porque a biblioteca, né? E esta biblioteca, aparecendo dentro de um contexto de monologia educativa e cultural, vai demandar inovações culturais, inovações pedagógicas desconhecidas, né? Eu não sei se eu estou sendo exagerado, eu só estou entusiasmado, mas, enfim, inovações que são enfim, desconhecidas no país em geral. Não é? Só determinados nichos é que não se ocupariam disso. Muito bem, eu estou no slide 17, e são 25, eu estou aqui preocupado com a hora. Vou tentar ser bem sucinto nisso. Não é? Então, o hiato, não é? Nos apresentava, portanto, vários problemas. Ele significava, do ponto de vista epistêmico, ele é uma redução da informação a fenômeno transparente. E eu acho que isso aqui é fundamental, gente. Quer dizer, isto é alguma coisa que o informacionismo, não é, nos fez acreditar, muitas vezes, e nos faz acreditar, muitas vezes, de que a informação é transparência, né? Que a informação é positividade, não é? E não nos alerta, portanto, esse informacionismo, ao contrário, ele tenta encobrir, não é? O fato de que toda informação, toda e qualquer informação, esconde. Portanto, a informação é um jogo, não é? Entre o revelar, o desvelar e o esconder, não é? E isto foi genialmente mostrado pelo Magritte, por isso é que está aí, não é? Esse quadro. Isso é um quadro do Magritte, o belga, né? Que fez esse quadro e que diz ali, ceci n'est pas une pipe. Isso não é um cachimbo. Olha, o que ele está dizendo com isso? Olha, não confunde informação e referente, não confunde informação e experiência. Veja lá que o Benjamin falava, né, da questão da experiência. Não confunde informação com experiência, porque a informação, quando muita, é uma meta, e a experiência, né, se ela se referir a experiências concretas, mas ela é um ato de linguagem, né? Então, ela não, ela é um fenômeno nela em si, não é? E nesse sentido, não é? Ela é parte, não é? de um mundo, de uma realidade que é diferente da realidade a que ela se refere, não é? Então, nesse sentido, não é? O conceito, o hiato, não é? Ele acaba reduzindo a informação, do ponto de vista epistêmico, a um fenômeno transparente, não é? Quando, exatamente hoje, por conta das fake news, nós estamos vendo o que é que essa compreensão de informação nos faz. Bom, o Oswaldo acabou de dar o exemplo para nós a esse respeito. Não é? Do ponto de vista político, o hiato, bom, evidentemente, tem o controle das informações pelo polo educador, não é? Isso é uma coisa bastante discutida, muito mais do que o primeiro ponto, me parece, não é? Do ponto de vista educativo, pedagógico, uma redução da informação a insumo, a recurso, a instrumento, a instrumento, não é?
Ou seja, a informação não aparece como algo substantivo, como algo essencial, como algo formativo em si mesmo. Informa, dar forma. Portanto, a própria informação, o próprio ato informativo é também um ato formativo. Ora, na medida em que a informação, do ponto de vista educativo-pedagógico, se separa, né, em que se separa a informação e a educação, nós vamos ter, portanto, uma visão da informação como mero insumo. Bom, isso na prática, por exemplo, do ponto de vista das bibliotecas, vocês sabem, os que trabalham com biblioteca escolar, por exemplo, né? Olha, é um auxiliar da sala de aula, né? E que não entra, portanto, dentro dos planos educativos, dos planos pedagógicos, continua sendo a ideia do empório, daquilo que fornece materiais, não é? E não efetivamente como um dispositivo substantivo e essencial. Bom, e do ponto de vista pragmático, a gente tem um estranhamento permanente, né, entre informação e educação, que dá margem a disputas, né? Não só, muito mais que a colaborações entre, por exemplo, biblioteca, sala de aula, professores, bibliotecários, etc. Né? Nós vamos ter aí muito mais um trabalho enfim, de preservação, de luta por um lugar, pelo campo, etc. Não é? Portanto, muito mais disputas que colaboração. Não é? Bom, toda esta problemática que foi vivida, né, nos leva a perguntar, bom, então, que cultura da informação, que abordagem dessa cultura de informação e que relações entre informação e educação para o Brasil do século XXI. Não é? É nesse sentido, não é, que nós já falamos na questão inter e transdisciplinar, ou seja, né, em perspectivas epistêmicas que superam a atomização dos campos científicos, né, do campo da informação e da educação, e dos territórios sociais, né, portanto, o território da universidade e o território largo da sociedade em geral. Do ponto de vista ainda da abordagem, essa abordagem tinha que ser complexa, essa abordagem tinha que superar os dualismos, não é? Teoria e prática, epistêmico-pragmático, memória e informação, permanências da memória e fluxos da informação. De outro lado, não é? Essa abordagem tinha que pensar a questão político-cultural, não é? A questão das relações com esses problemas culturais, não é? Dentro de quadros mais gerais, dentro de quadros de relações sociais, de relações de poderes, não é? Portanto, de entendimento da informação e da educação como fenômenos políticos, como fenômenos culturais. E a outra exigência dessa abordagem é que ela fosse histórica e contextual, não é? Que pudesse atuar nas fraturas históricas internas brasileiras, né? E externas, nossas com o mundo, né? Portanto, nas relações coloniais e neocoloniais entre o Norte e o Sul, não é? Portanto, tínhamos aí uma abordagem que tinha que ser descolonizante, não é? Na medida em que as premissas de onde partíamos exigiam isso, né? Bem, é assim que
eu falei que a gente começou isso no final dos anos 80, anos 90 inteiro, e em 2000 nós fizemos um seminário que era para fazer uma síntese das questões, e que foi um seminário que onde aparece o termo, quer dizer, que eu utilizei o termo e o neologismo, não é? De infoeducação. Nós precisávamos de uma abordagem que articulasse informação e educação, não é? De tal modo que nós pudéssemos não é? Ir numa outra direção imposto pela modernidade e que nós sentíamos ali no chão concreto, não é? O problema que vinha junto com isso, não é? E com tentativas que iam numa outra direção, não é? de tratar, por exemplo, o polo informacional e de hiperdimensionar o polo informacional, de modo que constituía ao outro polo uma situação não de diálogo, mas de subordinação. Não é? Então, realizamos com pesquisadores franceses aqui na ECA USP o seminário de infoeducação, o neologismo exatamente, não é? Que foi criado, não é? E a partir do que passamos a trabalhar. Bom, aqui vocês têm uma relação, uma indicação dos vários... Isso gerou artigos, isso gerou teses, dissertações, a criação da disciplina de infoeducação na graduação da ECA, e que é dada pela professora Ivete Perotini, e na pós-graduação, que é dado por mim e pela professora Ivete. E assim como a criação do núcleo de pesquisa em infoeducação. Né? Muito bem. Feito todo um percurso, porque, como vocês viram acima, não é? Evidentemente, nós estávamos com uma formulação da infoeducação, mas estávamos com uma problemática e uma epistemologia in progress, quer dizer, em construção. Não é? Nós tínhamos que trocar a roda do carro enquanto o carro estava andando. Não é? E é nesse sentido que podemos falar, portanto, de uma formulação in progress. Não é? Bom, nesse processo fomos buscar, enfim, saber como é que andavam as formulações e vamos encontrar a information literacy, não é? Proposta. O termo foi criado e a proposta pelo Zurkowski no relatório aí que vocês têm aí, Information Service Invasion, Relationship and Priorities, de 74, né? Mas que traz ali um tipo de abordagem que, bom, a gente dizia, bom, não tem a ver com o que a gente está procurando, né? Uma abordagem tecnicista voltada exclusivamente para a aprendizagem de habilidades técnicas, como se o fenômeno informacional fosse um fenômeno meramente técnico operacional. Né? Em seguida, ele vem os cognitivistas, que é aquele informacionismo de que falava o Brunner, e os cognitivistas que vão tratar a informação, não é? Dentro desta perspectiva de um processo, e agora já processo cognitivo, né? Mas descolado dos quadros histórico-culturais, não é? Este informacionismo, não é? E que vai encontrar nas questões dos usos, não é? Da competência informacional
da eficácia do solve problems, não é? Eixos norteadores para as suas questões, tendo em vista, sobretudo, não é? A aculturação, a adaptação, não é? Enfim, dos grupos, dos diferentes grupos sociais, não é? As chamadas, agora os chamados tempos pós-modernos, ou as chamadas sociedades da informação. Muito bem, essas abordagens já tinham encontrado nos próprios Estados Unidos resistências e colocações, como, por exemplo, uma abordagem epistêmica do Shapiro, não é? Que ele vai falar, afinal das contas, é o quê? Information literacy, ele fala, não é? Information literacy as a liberal art, né? Porque ele coloca dentro de questões que a educação americana discute, e que é liberal or mechanical arts, não é? E, evidentemente, a posição o Shapiro critica esta posição como, por exemplo, a do Zurkowsky, meramente tecnicista, ou informacionistas, não é? Que desconsideram efetivamente as questões das significações relacionadas com os atos culturais, os atos sociais e culturais. Muito bem. Da mesma forma que esta vertente, nós também fomos encontrar parcerias com um grupo localizado na França, né, que vinha também se interessando, né, exatamente pela questão da cultura da informação, mas já numa perspectiva, né, não simplesmente procedimental, mas efetivamente numa perspectiva epistêmica de pensar a informação e a educação nos quadros desta cultura da informação. Fizemos várias investidas, realizamos encontros aqui na EC, na USP, organizamos em conjunto com o GR-CDI um seminário importante em Paris, na França, e passamos a trabalhar em conjunto, não é? Publicação de artigos com o CERS, não é? Mas tudo isto, portanto, uma pesquisa em progress, e nesse progress, não é? A gente começa a ver que um corpo, né, de trabalho, de conceitos tinha sido aí delimitado, como conceitos como protagonismo cultural, como apropriação cultural, como ordem informacional dialógica, mediação cultural e intercultural, dispositivos culturais, dispositivo cultural e interculturais, não é? Muito bem, né? A gente estava vendo que havia efetivamente um avanço importante e que tinha que continuar, mas que era preciso também ver limites, né? E daí é que a gente começa a se dar conta, né, que por mais que as pesquisas, por mais que os grupos discutissem e buscassem, não é? Na verdade, não é? A questão do informacionismo, né? O informacionismo é ardiloso, não é? Como diz o Barthes, não é? A respeito das estruturas de poder, o poder desaparece aqui, quer dizer, fica encoberto aqui, mas reaparece ali, assim vai. E aí a gente começou a se dar conta, não é? Que as pesquisas no campo da informação e da educação, não é? Elas, de algum modo, elas avançaram, saíram daquele tecnicismo
enfim, primário, mas elas continuavam, não é, a se valer daquelas categorias do informacionismo e deixando numa posição absolutamente secundária as questões das permanências culturais, as questões, portanto, da memória, não é? Ora, a problemática informacional se centrava, sobretudo, na inovação, mesmo porque, como falei antes, precisava aprender aquelas coisas, então havia ali uma urgência de época e de momento, não é? Mas, de outro lado, não é? Esta urgência de época e de momento começava a aparecer como um imperativo de época e que se colocava como algo superior a todas as outras coisas e que podiam abandonar pai e mãe, ou seja, podiam abandonar a memória, como se fosse possível construir informação a partir do zero, fora, portanto, dessa história da cultura. Então, nesse sentido, o informacionismo reaparece, né? E na medida que passa a uma secundarização da memória, ou a tratá-la simplesmente numa perspectiva instrumental e não numa perspectiva de construção efetiva de sujeitos criadores de cultura, criadores de conhecimento, produtores de sentido. Então, nesse sentido, e as questões das permanências aparecem, inclusive, como uma questão, olha, é uma questão, sabe, é uma velharia, uma questão a gente arcaica, que a gente tem que deixar meio de lado. De vez em quando a gente dá uma pincelada, não é? E com isso, não é? Nós jogávamos fora a problemática da memória. Aí realmente não dava. Aí não dava, não é? Porque a gente, eu, pelo menos, não é? Me lembrava daquela carta do Pedro Vaz de Caminha, quer dizer, lembrava daquela fratura, não é? Lembrava dessa história, da história dos povos que vieram para cá escravizados e que foram aqui escravos, não é? Povos também, não é? Que não tinham domínio das informações registradas. Lembrava, enfim, de toda essa história que nos afeta, que nos toca diretamente, que toca diretamente a mim, a você e a todo mundo. Toca as nossas instituições e, efetivamente, começamos a perceber, bom, onde é que nós estamos? Em que lugar do mundo nós estamos? Em que hemisfério nós estamos? E, nesse sentido, né, isto quer dizer que nós vamos continuar, né, a trabalhar, né, num sentido de informações que nos chegam de fora para dentro e, e que não passam pela nossa memória, por aquilo que nós próprios constituímos, que nós fizemos, com todas as dificuldades, com todos os sacrifícios, com todas enfim, os obstáculos que encontramos na história, não é? Com pessoas que efetivamente foram eliminadas, com grupos que foram eliminados ou silenciados, e, nesse sentido, não era possível continuar, portanto, não é? A aceitar essa situação e aquilo que o Benjamin alertava e alertou para a Alemanha. Ou seja, isso significava que a desqualificação ou a colocação, não é? A secundarização, a colocação da questão da memória como uma questão secundária, não é?
era preciso rever. Era preciso rever porque a memória não era simplesmente um insumo para eu poder descodificar informações. A memória remetia para isso, para essa dimensão funcional, sim, mas a memória me remetia para outras dimensões que são indispensáveis na avaliação das informações, nas relações com as informações, na seleção das informações, não é? E na confirmação ou na exclusão dessas informações que nos chegam do passado e que a gente acaba vendo que não tem sentido nesse novo tempo. Então, nessa direção, portanto, né? E fundamentalmente a história cultural do Chartier, não é? Nos dizia que não dava para deixarmos a questão nesses termos e simplesmente relegarmos as questões da memória, não é? E a questão de dispositivos que, desde a sua origem, se ocuparam da problemática da memória, ficassem secundarizados. Não. O dispositivo Fórum, não é? Colocará em relação memória e informação, e estas categorias, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, terão que estar em relação, articuladas numa relação dinâmica, não é? numa esfera que abre, não é? O campo para, efetivamente, a expressão, não é? A expressão destes povos, dessas culturas, não é? Fraturadas, não é? Como é a nossa, e que, de alguma forma, precisam enfrentar essas fraturas. É aí, portanto, que vai nascer a biblioeducação, né? Uma proposta que fomos procurar a Faculdade de Educação aqui da USP, né? E falamos para ele, olha, queremos fazer pesquisas em biblioeducação. Né? Em biblioeducação que considere, não é? os contextos de aprendizagem, não é? Uma vez que, como falamos antes, a nossa abordagem tem que ser contextual e situada. E nesse sentido, não é? Isto significa pensar uma problemática que incorpora, não é? A biblioteca, mas coloca a biblioteca em questão. O que será uma biblioteca, portanto, fórum, no século XXI? Não é? A ideia de fórum, não é? É alguma coisa muito rica, e eu fico pensando muito no fórum romano, tudo aquilo, aquele local, o ágora grego, né? E nesse sentido é que estes contextos, não é? Na contemporaneidade, não é? E em países como o nosso, me parece que tem que ser obrigatoriamente, né? Se quisermos pensar uma perspectiva de não só de democratização cultural, né, mas de democracia cultural, como vários autores distinguem, né? Então nós efetivamente temos que pensar numa perspectiva de fórum. E nesse sentido, nós alargamos porque incluímos esse dado contextual que nos parecia que a literatura no campo da informação e da educação estava desconsiderando e voltando a considerar, não é?
os contextos simplesmente como instrumentos. Isso era tão vivo na prática, gente. Era uma coisa claríssima. Enquanto nós acompanhávamos os projetos com as escolas, por exemplo, bom, a gente ia conversando e as coisas iam. Se você saísse e deixasse de rompesse o diálogo, logo voltava, não é, um modelo, não é, que fazia da biblioteca não mais, ou portanto, de um dispositivo de informação e de cultura, não mais um lugar substantivo, um lugar essencial na constituição de sujeitos do conhecimento, não é? Tratavam essa biblioteca como um mero apoio, como um mero anexo dos estabelecimentos escolares. Ou seja, não consideravam a questão, nem a questão da memória, na verdade, nem a questão da informação, porque aí já se tratava de bibliotecas, como questões substantivas, como questões centrais. Não é? O Hall fala em centralidade cultural. Eu gosto muito dessa ideia, não é? Ou seja, a informação, nesse sentido, passava a ser, e a memória passava a ser meros veículos, meros pontos de apoio. Ora, nós estávamos formando bibliotecários, nós estamos formando pesquisadores, nós estamos formando um campo científico no Brasil, num país do Sul. Não é? Afinal, o que queria dizer toda essa formação, o que queria dizer essa produção que nós estávamos fazendo, não é? Se nós nos retirássemos os contextos. Ora, isso significa dizer que nós não estávamos com um destino traçado, não só de apagamento da memória, como também do ponto de vista da informação, que é o novo, que é a renovação. Não é? Nós estávamos destinados a um trabalho aí de importação de informações, importação de protótipos, de programas, etc. e não efetivamente a criação de conhecimento e de cultura. Pois muito bem. Então, foi nesse sentido que caminhamos, não é? E digo a vocês, portanto, no sentido de se pensar uma cultura da informação inclusiva, uma cultura da informação abrangente, democrática, mas não como esta democracia, não é, que a modernidade acabou instituindo, democracia para alguns e para outros, não é, simplesmente o labor, como diz a Hannah Arendt, não é? Então, nesse sentido, não é? Não nos incomoda ser força de trabalho, mas mais, não é, do que forças de produção e de acumulação de capital, nós pretendemos efetivamente trabalhar num sentido de produção de conhecimento e de cultura. Não é? É isso que eu queria dizer para vocês, viu, Marta? Eu falei Obrigada, Edmir. que ia longe. Não, tá ótimo, maravilha ouvir você. Não, como é que eu saio daqui para ver? Aí você tem que parar o compartilhamento. Tem interromper o compartilhamento. Isso, interromper o compartilhamento. Perfeito. Já pedi. Edmir, muito bom ouvir você, né? Eu acho que você traz muita coisa importante para a gente refletir e o papel dessa biblioteca fórum nessa sociedade contemporânea, o papel, né, dessa biblioteca fórum junto a espaços
de criação de conhecimento, né, e de compartilhamento de conhecimento, começando pela escola, inclusive, né, como você bem traz para a gente, né, muitas questões importantes para a gente refletir. Eu gostei muito desses termos que você cunhou, Biblioteca Templum, Biblioteca Emporium, Biblioteca Fórum, porque eu acho que é isso, né? Nós temos que também pensar essas estruturas que estão aí, cristalizadas, consolidadas, e mudar totalmente, né? Acho que é muito legal. Eu vou abrir aqui para o pessoal fazer alguma pergunta. Eu sei que você tem Isso. aula, mas pelo menos umas 15 duas. minutos, porque a aula começa às 7h30 e eu deixei a Carmen lá para Tá. Vamos ver se contando alguém com, tem contando com esse atraso meu. se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para o Edmir, gente, porque ele não vai poder ficar muito mais, né? Mas Marcela disse aqui, boa noite, foi muito gratificante ouvi-lo, trazer o Benjamin para a informação. Quer fazer alguma pergunta, algum comentário, Marcela? Vânia, muito bem. Vânia também. Oi, Marcela, pode falar. Ok, ajeitando. Então, na pergunta não, é mais um comentário mesmo sobre a questão do Benjamin. Foi muito bom, professor Edmir, ouvi-lo trazer o Benjamin para a nossa discussão. Principalmente quando ele vai trazendo aí a questão do narrador, esses nossos narradores, como trabalhar a informação com ele. Então, é mais a contribuição de ouvi-lo. Foi muito gratificante mesmo ouvi-lo trazer o Benjamin para a discussão da ciência da informação. Tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar o Benjamin, mas o texto narrador, na época da minha dissertação. Então, ouvi-lo realmente, para mim, neste momento, foi extremamente gratificante. Muito obrigado, Marcelo. Ouve você para mim também. Estou vendo aqui que a Richelle, boa Isso. noite, professor. Muito obrigado. Não, a Michelle acho que andou aqui. A Richelle, ela pergunta o seguinte, Edmir, se você publicou essa sistematização, esses termos que você cunhou, se isso está publicado. Isso está meio esparso, ainda estou devendo, por isso eu falei uma construção in progress, apesar da idade, viu, gente? Estou acreditando ainda que vou progredir. A gente tem alguma coisa da Infoeducação e publicada já, não é? Trabalhos assim, sobre protagonismo cultural, junto com o Oswaldo, né, Oswaldo? Naquela publicação que a Henriette fez, e algumas outras coisas. Né? Tem todo um corpo de teses, dissertações e teses que foram sendo desenvolvidas aqui no programa, dentro desta linhagem, algumas que se apropriaram mais dos conceitos, outros menos, como vocês sabem, as coisas não são em linha reta, né? Mas, de qualquer forma, né, orientada sempre nessa direção. E eu estou falando que chegou num ponto que eu estou com uma vontade danada de escrever, não é? E eu sei que precisamos escrever, né, Oswaldo? Precisamos escrever. Mas é que eu queria escrever no momento que eu me sentisse no ponto exatamente do problema que eu apontava lá, e que eu pudesse ser narrador. Não simplesmente que escrevesse e que publicasse. Não é? Eu já me aposentei faz tempo, continuo dando aula na graduação, agora às 7h30 já começo uma turma, né? Na graduação e na pós, orientar, etc. Tudo na faixa, não é, Marta? Os alunos sabem disso, né? Mas com muita vontade e muita satisfação, porque realmente há alguma coisa aí que é essencial a ser feita e precisamos trabalhar nisso. Efetivamente, estas epistemologias do Sul cutucam, não é? Porque, muito bem, quando é engraçado isso, porque a questão da criação dos nomes, eu falo, pô, você está inventando nome demais aí, veja lá, para com isso. Mas, de outro lado, fala, pô, não preciso traduzir esta coisa de alguma forma nova, né? Que não é exterior só, não é?
trata-se não só de uma renovação de vocabulário, mas trata-se de epistemas, né? de epistemas que estão incluídos aí e que apontam para direções que este país precisa, e que eu preciso, que minhas filhas precisam, meus netos precisam, todos nós precisamos. Não é? Então, nesse sentido, é assim um projeto que, bom, enquanto puder, eu estou aí, estou fazendo, estou aqui, terceira live hoje, né? Teve de manhã, teve à tarde lá no Rio de Janeiro, tem vocês agora, e agora tem a aula, e estou aqui, estou fazendo. Edmir, só uma pergunta aqui que de uma discente nossa, ela pergunta assim, nesses novos modelos de biblioteca, não há uma maior dependência do profissional da informação? Uma maior? Dependência. Olha, eu acabei de fazer a live lá com o Rio de Janeiro, falando os 7 saberes dos espaços de leitura, e o 6º era exatamente a autonomia. Né? Agora, e a autonomia é um conceito, né, que está relacionado a outro, a heteronomia. Né? Ou seja, não quer dizer, portanto, individualismo ou, enfim, singularidade sem pluralidade. Não é? E, nesse sentido, me parece que exatamente não é dependência. Não é? Ao mesmo tempo, não é? Nós não temos uma situação de independência nesse sentido do individualismo, que os modelos de democracia liberal e não participativa colocaram, e que, portanto, pensam que o grande sonho é eu realmente, não é, ir para Marte, onde ninguém vai me atormentar a vida. Muito bem, não, ao contrário. Este sujeito desta epistemologia é um sujeito que existe em relação. Vocês viram o Brunner quando ele fala? Não é? Quando ele exatamente critica o informacionismo, ele está criticando porque ele fala, bom, o individualismo americano no que deu. É nisso, não é? Ou seja, um sujeito em informação ia ser pensado desligado, sem pertencer, sem pertencimento, não é? Desgarrado. A noção de pertencimento nessa fala toda é central e essencial. Então, nesse sentido, este sujeito que ali está, ele será um sujeito autônomo, não é? E, quando eu falo autônomo, um sujeito que tem relações de heteronomia, relações com o outro. Não é? Ele constrói a sua autonomia numa relação de heteronomia. E, dentro dessa perspectiva, não é? Veja, quando falamos no transdisciplinar, bom, a pergunta falava num dispositivo que é a biblioteca. Esse sujeito vai participar de uma rede, não é? E nós nos demos conta que esta metodologia transdisciplinar do projeto não podia ser só um método, não é? Isso tinha que ser um modo de ser, um paradigma, um modo de construir conhecimento, não é? Na medida em que, não é, nós não construímos conhecimento isolados. Então, se eu quiser pensar o espaço profissional, não é, como um espaço de construção, de invenção, de criação, eu tenho que pensar esse espaço relacionado, né, relacionado a vários outros setores da sociedade. E eu falei para vocês,
na hora que você se separa dos territórios, não é? Boa parte volta àquela situação de bibliotecas subsidiárias, só as bibliotecas dependentes, bibliotecas secundarizadas, né, nos processos educativos. Muito bem, instrumental, essa visão instrumental, simplesmente, da biblioteca. Não. Ou é essencial, ou não tem razão de ser. Quer dizer, se não for essencial, e é o essencial em que sentido? É o essencial exatamente neste movimento de articular memória e informação. É nessa dimensão que ela é essencial de articular fluxos, permanência, não é? Fluxos, fluidez a permanências, a resíduos que ficam, não é? E, nesse sentido, a estabelecer um diálogo aí entre essas categorias. Então, esse sujeito tem que estar pensado e praticando dentro de redes, né? Dentro de redes colaborativas, redes de interlocução, redes de diferentes naturezas, não é? Porque, efetivamente, se essa biblioteca, não é, ficar isolada naquele sentido, bom, olha, agora eu vou fechar a porta e somos só nós aqui, tá bom? Sabe aquele sistema de aula de professor que fala, bom, agora fecha a porta da aula e somos só nós? Agora a gente faz o que quiser aqui, não tem mais nada, não tem mais mundo? Não. O nosso trabalho ali está exatamente, e a importância dele é na criação de mundos, na renovação dos mundos, né? Tanto simbólicos como materiais, tanto materiais, portanto, como imateriais. É essa a importância. Está claro? Maravilha, Edmir. Olha, nós não vamos mais fazer nenhuma pergunta, gente, porque o Edmir vai ter que nos deixar, ele tem aula daqui a pouco. Direto, já entrou, acabou de começar às 7h30. Olha só, esquenta. Edmir, muito, muito, muito obrigada por você vir aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, né? É um tema super interessante, super importante para a nossa área, para o nosso campo. Muito obrigada mesmo, viu? Olha, não temos como agradecer aqui a sua vinda, viu? Muito obrigada. Bom, obrigado a vocês por essa oportunidade, né? Poder ver esse casal aqui, assim, a minha tela exatamente do ponto de imagem está projetando em imagem maior os dois, né? E é uma alegria, né? E uma emoção mesmo, viu, Marta? Quer dizer, é um trabalho danado, eu sei, mas é, ao mesmo tempo, realmente uma emoção. Não é só um ato intelectual, mas como não é só uma vivência de passagem, mas é uma experiência, né? Como nos fala o próprio Benjamin. Tá bom? Valeu. Oswaldo, você quer falar alguma coisa? Muito obrigado, mas mesmo você não escrevendo, os seus orientandos estão propagando, estão veiculando essas ideias, esses conceitos nos trabalhos e produtos deles, né? Eles estão. Né? Isso aí. Quem sabe, né, Oswaldo, já seja isso, né? A hora que a gente pensa um modelo in progress, né? Isto efetivamente tenha que ser a múltiplas vozes. Né? Então, isso aí. A questão. Valeu, Edmir. Olha, um abraço tão forte para você. Se cuida aí, viu? Obrigado. Um abraço em todo o pessoal da USP. Tá. Até logo, Tchau. gente. Tchau.